Bem, já estamos na nossa telinha, via Google Meet, com o deputado federal Evair de Mello, ao qual eu cumprimento e agradeço desde já a gentileza de nos atender. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Fazendo uns ajustes aqui, o áudio tá bom? Áudio tá legal. Tô te vendo. Você tá bem na telinha, bonito como sempre, vistoso como sempre. E aí obrigado. Tá tudo certinho, bacaninha, sem delay, dá pra gente conversar numa boa. Deputado, bondade sua, mas eu recomendo ir ao oculista aí. Eu tô meio ruim, meu óculos tá meio embaçado, mas... também acho. Deputado, vamos lá para uma coisa. Eu estava vendo aqui, naturalmente, antes de entrevistá-lo, como minha obrigação profissional é me informar a respeito do seu currículo, de tudo que o senhor fez. E caramba, tem um monte de coisa aqui que o senhor realizou dentro da sua formação, ligado sempre à questão da agricultura, à questão agrotécnica e, inclusive, projetos que foram realizados no sentido de beneficiar as categorias. Nesse longo período parlamentar, não tão longo assim, quantos anos de deputado federal você tem? Você tem 8 anos? Eu tô indo para o terceiro mandato agora, eu já cumpri 8 anos de mandato completo, assumi em 2015 e a primeira legislatura, e agora em 2022 encerrei o segundo mandato e já também posso, agora estamos atuando agora já para o terceiro mandato, o que me dá muito orgulho, naturalmente, poder representar os capixabas na Câmara Federal, representar o Brasil, e a partir, naturalmente, que você muito bem disse, da minha agricultura, do nosso interior, e o mandato foi me aproximando de causas que eu não tinha tanta ligação técnica, como investimento na área da saúde, na área do setor mineral de rochas ornamentais, da indústria, de novas oportunidades, setor de infraestrutura. O mandato, a cada dia que passa, é uma nova responsabilidade e assim não pode fugir de nenhuma delas. Inclusive, entre as medidas que o senhor tomou, eu vejo aqui algumas que beneficiaram diretamente o pessoal da agricultura. Entre essas medidas, alguma que seja mais cara ao senhor, algo que o senhor tenha visto que trouxe uma providência realmente efetiva e prática para as pessoas que vivem no campo? Olha, eu tenho muito orgulho do nosso mandato, como eu disse, pela participação do sindicato, que as cooperativas, que os produtores rurais, que as lojas agrícolas têm no nosso mandato. Aquele evento lá de 2016, 2017, onde eu tive que liderar a partir da Câmara Federal um grande programa para a não importação de café, eu confesso que me deu muito orgulho quando nós conseguimos chegar ao resultado final. Se nós tivéssemos autorizado naquela época a importar café para o Brasil, o produtor rural hoje que vende café a R$700, 750, 650, enfim, nessa faixa aí, 800, que depende muito da qualidade, estaria recebendo hoje 250 a 300 reais por uma saca de café. Isso me deu muito orgulho na época, foi uma mobilização a partir do Espírito Santo, e isso deixou muita renda para os capixabas. Imagina, o produtor rural estaria vendendo o seu café Conilon, café arábica um pouco mais, mas ele estaria recebendo exatamente 1/3 hoje do que está recebendo, o que quebraria completamente o interior do nosso estado. Foi tipo uma reserva de mercado? Não, porque o Brasil, não há justificativa nenhuma, porque outros países não cumprem a nossa legislação ambiental, não cumprem a nossa legislação trabalhista e não tem o investimento que nós temos em nível de tecnologia. Portanto, produzir café na África, na América Central ou na Ásia é muito mais barato que produzir no Brasil. Mas esses produtores lá não cumprem as mesmas premissas nossas, como eu disse, das exigências, e tem que ser isso mesmo, né, da exigência ambiental, da exigência trabalhista, infraestrutura, segurança do trabalho. O Brasil faz corretamente, nós temos a cafeicultura mais sustentável do mundo, e seria injustiça eu trazer para cá uma matéria-prima que não tem as exigências e as regras que nós temos aqui no Brasil, controle sanitário, investimento em pesquisa. Então não é só trazer café. Eu queria que é proibido proibir. Porém, nós queremos que quem trouxer café para cá, ou outros produtos agrícolas, como café, como leite, é um debate constante. O leite, por exemplo, ele abriu as fronteiras de uma forma irresponsável ainda no governo Lula, no primeiro mandato, depois a Dilma acabou ampliando ainda mais. E hoje você tem leite que entra no mercado brasileiro, derrubando o preço de leite para o produtor, dificilmente para o consumidor. Esse leite que vem de países que não têm as exigências que nós temos de controle e rigor sanitário. Ou seja, o nosso custo é mais alto de produção, né?
o nosso custo é mais alto porque nós cumprimos as premissas de sustentabilidade. Desses 20%, imagine que as propriedades do Brasil, 20% são a área de reserva legal mais APP. Nenhum país do mundo tem isso. Então imagina você, o produtor rural é como você que está me ouvindo agora aí do centro de Cachoeiro, como se você tivesse um prédio de 100 apartamentos e 20 apartamentos você não pudesse alugar, vender ou fazer qualquer coisa com ele, deixar vazio. Assim são as nossas propriedades. 20% das nossas propriedades rurais, hoje você tem que guardar corretamente em reserva legal, protegendo rios, nascentes, mais APP, que é a área de proteção permanente, APP mais reserva legal. Então, tudo isso aumenta o custo do produtor rural. E seria injustiça você permitir com que o café chegasse aqui. Tem um outro projeto que me deu muito orgulho também. Eu digo muito orgulho porque eu represento um setor, a categoria, eu não sou sozinho nisso, que foi o selo Arte. Era proibido até recentemente você produzir um queijo, por exemplo, vamos lá, produzir um queijo em Castelo e um queijo, uma linguiça, os produtos de origem animal. E você vender esse queijo, por exemplo, em Vargem Alta, no município vizinho. Aquele queijo de cabra que produz em Cachoeiro, você não poderia vendê-lo em Marataízes. O de Itapimirim não poderia vender em Piúma. Você imagina, isso é proibido. E nós criamos o selo Arte, que é o selo Arte vem de artesanal. E hoje os produtores rurais, dos produtos de origem animal, aí tem que colocar o mel, o ovo, o pescado, né, o queijo, a linguiça, os socolos embutidos hoje, desde que você cumpra as premissas básicas do selo de inspeção municipal no seu município, você pode vender esse queijo, esse produto de origem animal em todo o território brasileiro. Estou vendo aqui também, deputada, estou vendo aqui também que entre as suas iniciativas, Lei 13.710 de 2018, criando a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade, a lei que institui o Dia Nacional do Ciclo. Bom, aí é menos tá. Me fale a respeito, por favor, dessa lei 13.710 que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. Em que isso interfere aqui na vida do agricultor do Espírito Santo? Isso significa mais renda para os nossos produtores. A cultura do cacau, ela existe simplesmente no sul do nosso estado, mas não com tanta força. Ela é muito mais consolidada a partir de Linhares, Soretama, Jaguaré e São Mateus, mas ela é uma extraordinária oportunidade, principalmente para os nossos agricultores, ter na sua propriedade as regiões mais quentes, né? Todo o entorno de Cachoeiro. Cachoeiro já tem um pouco disso, né? Mimoso, Iconha já tem, Rio do Sul, Castelo, Vargem Alta pode ter na sua região quente, Muniz Freire, ou seja, é mais uma opção de renda, principalmente olhando para o turismo e para o agroturismo, uma vez que o cacau cumpre um papel ambiental importante, onde ele pode estar, inclusive, ser inserido junto nessas áreas de proteção, e tem um incentivo para que você possa não só produzir o cacau vira um chocolate artesanal de altíssima qualidade, então é agradável para os nossos consumidores e, com certeza, é uma grande oportunidade de renda para os produtores rurais. E nós não tínhamos uma política nacional de cacau. A partir dali, você vai perceber que a cada dia mais, aos pouquinhos, essa lei está entrando em prática, as pessoas estão acionando, você começa a encontrar chocolate caseiro, cacau caseiro, bebida à base de cacau, do extrato do cacau. Então, o cacau volta a ser uma cultura importante do ponto de vista de renda, porque tem um incentivo, e naturalmente isso chega aos nossos consumidores, que cada dia mais o nível do chocolate brasileiro, principalmente o artesanal, está aumentando muito. Isso é muito bom porque aquece a economia e traz força para o nosso interior. Agora, fugindo um pouquinho da área especificamente agrícola, vejo que o senhor também está envolvido aqui com a questão do marco do saneamento do governo Bolsonaro. Nos explique isso, por gentileza. Olha, quem me incentivou muito para a vida pública foi o nosso, então, ex-senador, ex-governador, Gerson Camata. E o Camata, assim, ele conversava muito comigo, ele tinha um jeito muito descontraído de ser, tinha uma relação muito próxima, e o Camata foi um político que sempre me inspirou, porque então, enquanto governador, ele sempre olhava muito para o interior do nosso estado, e isso me motivou muito a estar na política para poder fazer isso. E o Camata, quando nós ainda estávamos tratando desse tema, ele ainda estava no nosso meio, ele dizia da importância disso. Talvez seja, eu usava a seguinte frase: tem coisas que valem o mandato. E ter presidido o novo marco do saneamento básico, para mim vai ser um orgulho da minha carreira e compartilhar isso com os capixabas que confiaram no nosso trabalho. Você tem uma ideia, hoje 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 30 milhões de brasileiros estão completamente ausentes de qualquer tipo de saneamento básico.
A cada R$ 1 que você investe em saneamento básico, você deixa de gastar 4 em doença, né? Não é em saúde, é em doença. Você imagina que a cada 10 pessoas da terceira idade que dão entrada em alguma unidade de saúde, 6 a 7 pessoas dessas são cometidas por um mal ocasionado pela falta de saneamento. Nós abrimos o mercado, já trouxemos investimentos monstruosos e, com certeza, o nosso projeto, o nosso empenho é para que até em 2030, é o divisor de água, nós possamos universalizar o saneamento básico e água tratada em todo o território nacional, levando dignidade às famílias, dignidade às pessoas. É um projeto que realmente é de um capixaba, eu liderei essa comissão, presidi essa comissão, mas é uma das entregas mais importantes da última legislatura. Você vê que todos os ex-presidentes, o presidente da República, né, o nosso governador de São Paulo, Tarcísio, a Tereza, o Rogério Marinho, né, o próprio Arthur Lira, que preside a Câmara, quando fala das grandes reformas, dos grandes avanços que o governo passado entregou para o Brasil, com certeza esse novo marco do saneamento é fundamental para que tenhamos esgoto tratado e água de qualidade para as pessoas. Então, isso me dá muito orgulho e compartilhar isso com os capixabas. É uma entrega que o Espírito Santo fez para o Brasil a partir do nosso mandato. Deputado, sobre esse tema, para que nós cheguemos à nossa pergunta final, que diz respeito à parte política e à sua participação no Congresso Nacional como o membro de oposição. Privatização de empresas de saneamento. Aqui no Espírito Santo, Cesan, alguém vista nessa questão do marco ambiental e no marco do saneamento? Como é que está isso aí? Importante dizer, muito boa sua pergunta e você respondeu de uma forma bastante didática. O serviço no município de saneamento e de água, constitucionalmente, está na nossa Constituição, né? Ela está aqui ao meu lado, ela é a minha bússola de navegação, está sempre ao meu lado, é de competência do município. Quem tem a responsabilidade de definir o modelo é o município. O município pode fazê-lo por alguns sistemas. Um deles, algumas prefeituras têm o SAI. O SAI é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é uma autarquia das prefeituras. Então, se a prefeitura tem o SAI, é de responsabilidade dela. O que nós fizemos agora? A prefeitura não tendo o SAI, hoje ela tem que fazer uma chamada pública, fazer uma concessão para que alguém possa prestar esse serviço. Entre esses prestadores de serviço pode estar a Cesan, é uma empresa do governo do Estado, e ela pode prestar esse serviço. A Cesan, em muitos municípios, já tinha esse contrato vigente, um contrato de 20, 25, até 30 anos, a Cesan já tinha esse contrato. Os municípios que a Cesan tem esse contrato, ela é obrigada a provar a capacidade financeira e capacidade técnica de universalizar o serviço e o atendimento até 2030. Ela tem que provar que ela tem capacidade de fazer isso. A outra opção é a privatização ou a concessão. No caso, por exemplo, de Cachoeiro, de alguns municípios, onde não tem um SAI, a Cesan não prestou esse serviço e foi chamada uma empresa privada para poder prestar serviço. De certa forma que o serviço é o mesmo, porque água, principalmente água, a água é de graça. Você não paga pela água que chega na sua casa. Aquela conta, ela é a conta da coleta, do tratamento e da distribuição. Portanto, a água é de graça, se você for olhar a explicação. Então, não é... A gente criou a cultura de falar a conta da água. Não é a conta da água, é a conta... Alguém coletou a água para você, tratou e distribuiu. Então, ela pode ser tanto o serviço municipal, quanto esses já contratos feitos com a Cesan, por exemplo, em alguns municípios, ou já privatizado, no caso de Cachoeiro. O importante é que chegue água de qualidade para as pessoas, esgoto de qualidade com preço justo. Todo mundo tem essas tarifas. Tem tarifa social, tem tarifa industrial. O importante e a margem é a mesma. Então, não significa privatizar, não tem nenhuma relação. Em muitos municípios, a privatização trouxe um serviço de melhor qualidade, trouxe uma integração, uma interação de todas as pessoas, inclusive uma tarifa, às vezes, até mais social e mais justa do que onde a Cesan presta o serviço, por exemplo. Aqui então, em Cachoeiro Itapemirim, por exemplo, deputado, nós tivemos claramente melhoras na questão do tratamento de esgoto, distribuição de água, quando o serviço foi privatizado. A tarifa subiu, mas o serviço melhorou. Cachoeiro é um exemplo claro de que pode-se melhorar o atendimento via privatização. De repente não dá certo em outro município. Aqui deu, o problema é que a tarifa subiu um pouquinho, né? Essa é uma conversa muito boa que você está tratando dela,
Na verdade, a tarifa era muito baixa porque o serviço era de péssima qualidade. Você tinha menos de 40% da cidade de Cachoeiro ligada à rede de água e esgoto. Água um pouco mais, mas esgoto, então, né, se você olhasse para os dejetos de Cachoeiro que chegavam no nosso rio, eram péssimos. Então, assim, você tinha aparentemente uma tarifa barata, um serviço de péssima qualidade. Isso revertia contra você, porque com a água de péssima qualidade contamina a comida, contamina as pessoas com verme, com outra doença cometida. Então, você tem uma despesa que ela não aparece na sua conta. Uma pequena correção, por quê? Isso tem que ser verdade. Agora, isso tem tarifa social, tem os bairros de Cachoeiro, tem as pessoas que tomam o Cade Único que tem tarifa social, tem as tarifas dos bairros de classe média, né? O lixo assim, me melhorou de forma significativa. E esse marco de Cachoeiro, ele foi muito estudado na época do Marco Brasil, porque ele é relativamente antigo, né? Ele não é de hoje. Hoje nós atualizamos o texto, trouxemos modernização, as empresas estão fazendo essas correções. E que realmente eu disse, nós queremos universalizar a água e o esgoto, o tratamento para todo mundo, para que isso possa reverter em saúde. Porque uma criança que tem uma água de péssima qualidade, ela diminui o aprendizado escolar. Né? Uma pessoa de terceira idade que tem uma água de péssima qualidade, aumenta em doença, ela gasta mais com remédio depois. Então, portanto, é um aprendizado. Cachoeiro é uma experiência inovadora. Não é fácil. Você imagina o que conectar essa cidade, né? Subir esses bairros, cidade complicada do ponto de vista de pedra, de rocha, de montanha, de avenida, porque lá no início não tinha as grandes redes. Então, aos poucos, vai universalizando e eu tenho certeza que já nos próximos anos nós teremos um tratamento, não só Cachoeiro, mas todas as nossas cidades, porque tem que pensar na bacia do rio Itapemirim. Não adianta nada Cachoeiro fazer o tratamento e Geraldo Monteiro, Alegre, por exemplo, Castelo não fazer, porque nós temos que olhar no todo. Portanto, nós criamos também os consórcios de município. O município que não tiver capacidade de fazer sozinho, ele pode se associar ao município vizinho e ele fazer o consórcio, a sua regionalização, de forma que eu espero que a gente possa sonhar um dia, né, em ter realmente uma água, olhar para o nosso rio, né, e ver um rio com águas claras e límpidas, porque isso vai se reverter em saúde para a nossa gente. Muito bem, para a gente concluir a nossa entrevista, finalmente vamos falar de política, são 11 horas e 8 minutos. Já vi, Maiara, calma, fique calma e tranquila, que eu conheço o grau de exigência aqui da empresa. Deputado Evair de Mello, que história é essa de investigação contra o presidente Lula para apurar possível crime de irresponsabilidade? Por favor. O presidente Lula, todo mundo já sabe das minhas posições, são públicas, inclusive, né? E uma das funções da Casa, do Parlamento Brasileiro, é o trabalho chamado da oposição. Oposição ou a minoria. São os partidos que não estão na base do governo que se organizam para fazer o debate contraditório. Né? Diferente do que foi no governo passado, onde eu fui líder do governo Bolsonaro, e a oposição feita pelo PSB, pelo PT, pelo PDT, pela Rede, pelo PSOL, eles simplesmente trabalharam contra o Brasil, votaram tudo contra, o negócio deles é votar contra. Nós estamos organizando uma oposição pragmática, ou seja, efetiva e programática. Pela primeira vez, nós vamos ter uma agenda legislativa da oposição. E o presidente Lula, que fez um ajuntamento do seu governo, o governo dele é um governo de cooptação, ele está tentando cooptar partidos políticos de todo mundo para compor sua base, porque claramente ele não tem um programa de governo. Nós estamos aí chegando a 60 dias que ele assumiu e a retórica dele, a cada 10 palavras, 6 ou 7 palavras, é tentando justificar o fracasso inicial do governo dele no governo passado, o que não é verdade. Nós entregamos um governo com a taxa de desemprego em queda, menos de 8%, a menor histórica dos últimos 20 anos. Nós estávamos naquele momento com a inflação menor do que a americana, inflação menor do que a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo. E ele, a cada dia mais, por ter feito essa postura de atrapalhar o Brasil, ele simplesmente hoje agora se dá o luxo de falar o que bem entender. E aí, como ele é uma pessoa que não tem acesso à rede social, ele não lê jornal, ele simplesmente hoje só escuta o que a esposa dele lá, essa que enquanto São Paulo estava chorando as mágoas, estava chorando as chuvas de São Paulo, ela estava se esbaldando no carnaval da Bahia, ela controla o presidente hoje no cabresto curto e ele não tem acesso nenhum ao Brasil real. E aí ele fala um monte de besteira, um monte de bobagem. Uma delas foi dizer que o impeachment
que afastou a Dilma foi um golpe. Quando ele fala isso, ele comete um crime constitucional grave, porque ele chama o Supremo de golpista e ele faz um enfrentamento ao parlamento, porque o processo de impeachment foi reconhecido tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista para o Supremo. Parece uma coisa boba, vamos dizer assim, mas não é, porque ele comete um crime gravíssimo. Eu fiz esse recurso ao Supremo. O Supremo hoje tem um alinhamento ideológico com o governo, que isso é vergonha, que nós queríamos uma justiça e o Supremo imparcial, mas infelizmente grande parte do Supremo Federal hoje, Supremo Tribunal Federal hoje, tem um alinhamento ideológico com o governo e proteção, tendo em vista, olha esse Lewandowski, essa vergonha desse ministro do Supremo, que recentemente sentou numa mesa com o MST, dizendo que ele é amigo do MST, o MST é importante, o MST é quem invade propriedade privada, quem está roubando gado, roubando tratores, não só no nosso Espírito Santo, mas você vai no sul da Bahia, no Pará, São Paulo agora, né, esse movimento dos invasores de terra, que é o mesmo coordenador do antigo MST, invadiram mais de 10 fazendas em São Paulo agora, chamando do Carnaval Vermelho. E o presidente, quando ele compactua com tudo isso, ele não faz um enfrentamento judicial quanto a isso, ele é conivente com esses crimes. Portanto, nós estamos pedindo ao Supremo e vamos pedir à Câmara para poder abrir processos sérios de investigação, porque o presidente Lula ele tem o direito, né, de seguir a Constituição, de seguir o seu governo, agora ele tem que mentir menos, cumpriu o que tratou na campanha, porque quando ele disse que ia aumentar o salário mínimo no teto muito mais do que ele fez, quando ele disse que ia isentar o imposto de renda até R$5.000, quando ele disse que ia fazer chegar a picanha na casa de todos os brasileiros, ele tem que cumprir isso, porque se ele não cumpriu, ele cometeu também um crime eleitoral. Então, infelizmente, a notícia é essa, um presidente irresponsável, inconsequente e que, naturalmente, está despencando a economia brasileira. Nós estamos investigando isso porque é um conluio de ministros e tem um certo alinhamento com o judiciário. Isso é prejudicial. Precisamos de gerar emprego, de gerar renda, fazer a nossa economia crescer. Mas o presidente só quer passear e falar mal do governo passado. Esqueceu que agora ele tem a chave e tem que ter responsabilidade. Como está cometendo crimes constitucionais, ele tem que ser investigado. Inclusive, eu também já tenho um processo, sou autor de um processo de impeachment de investigação do presidente por estar cometendo crime a cada dia. Tem a conivência de grande parte da mídia, chamada grande mídia, né, das grandes corporações. É vergonhoso. Ele só dá entrevista para um canal de televisão, exclusividade, inclusive. Isso tem que ser. Eu espero que os outros veículos de comunicação possam se atentar a isso, né, e de uma forma deturpada, fica usando a sua interpretação para falar mal do próximo governo, atrapalhar o Brasil e avançar nas suas pautas ideológicas, porque até agora, com 60 dias, não tem nenhum programa de governo. Ele teve recentemente, agora na Bahia, entregando 2.500 casas. Olha, gente, pegar janeiro, né, com 30 dias, construir 2.500 casas, as casas já estavam prontas, a gente já sabe disso, não tinha sido entregue por questão do processo eleitoral. Estou vendo o ministro a cada dia entregar um pedaço de rodovia, de ferrovia, anunciar novos portos, tudo feito no governo passado. Porque esse governo, até agora, nada fez de concreto para gerar emprego e renda no Brasil. E por estar cometendo crimes constitucionais, afrontando a Constituição, chamando o Supremo de golpista, enfrentando o parlamento, precisa ser investigado e enquadrado por crime de responsabilidade. Muito bem, eu agradeço a presença do deputado Evair de Mello aqui no nosso programa. Naturalmente vai cumprir o seu papel legítimo de ser oposição e tem que ser assim mesmo. Democracia tem que ter situação e oposição. Quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair. E o jogo democrático é exatamente esse. Os microfones da Rádio Cachoeiro, deputado, sempre estarão abertos para os seus posicionamentos, como também estarão abertos para os posicionamentos do pessoal da situação, para que a turma em casa entenda exatamente qual é o jogo democrático de situação e oposição. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela gentileza de ceder seu tempo para nos atender. Obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez à rádio pelo trabalho que presta. E como você disse muito bem, eu estarei na Câmara Federal cumprindo o meu papel constitucional, que é fiscalizar, acompanhar, denunciar. E aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que for realmente de inteligência, nós queremos ajudar o governo. A oposição no governo passado, o governo Bolsonaro, o PT e seus comparsas passaram 4 anos só atrapalhando o Brasil. Nós queremos ajudar o presidente. Vamos ter uma pauta legislativa da oposição. Vamos ter reforma tributária, renovação de novos marcos. Se isso for bom para gerar emprego e renda, né, para o Brasil crescer e desenvolver, nós estaremos juntos. Diferente disso, vai ser fiscalização 24 horas para, inclusive, impedir
que o governo retome com a roubalheira que foi nos governos passados dele. Um grande abraço. Um abraço, obrigado, deputado Ivair de Mello. A Rádio Cachoeiro cumpre sempre o seu direito democrático de dar espaço para todas as vertentes, cores, correntes ideológicas, enfim. Aqui é uma rádio em que o povo precisa ser ouvido. Aqui é uma rádio da comunidade. A comunidade é formada de todo tipo de gente. Vermelhos, brancos, amarelos, azuis, héteros, gays, flamenguistas, vascaínos, altos, baixos. Então a Rádio Cachoeiro é um palanque para todas as vozes e assim será permanentemente.